Dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda ou Ágata, uma mártir do século III da era cristã, católica, naturalmente. Com apenas 16 anos, ela foi obrigada, sob tortura, a renunciar à sua fé cristã. Mas ela preferiu morrer. Ela foi torturada de muitas formas, arrancar os seus seios e foi obrigada a ter relações impuras com os seus torturadores, com seu governador, forçando ela a renunciar à sua fé. Mas ela não renunciou, por isso foi mártir. Entregou a sua vida por Cristo, por amor a Cristo, a quem ela tinha se consagrado. E eu quero falar da leitura de hoje, dia 5 de fevereiro. É uma leitura que fala também a respeito de entregarmos a nossa vida a Cristo até o sangue. Então eu vou ler Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Se você entende que a palavra de Deus, ela te fortalece na tua fé, te esclarece, fica comigo até o fim. Eu acredito que você vai ter assim uma satisfação em poder ouvir essa palavra. Quem sabe ela vai te dar força também nas tuas dificuldades diárias. Especialmente você que é uma mulher de fé, ou você que é um homem de fé na sua casa, na sua família. Você é a responsável para manter a unidade da fé na sua casa. Começando a ler. Hebreus capítulo 12, versículo a partir do 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estais alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga, capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Então essa é a palavra tirada da carta aos Hebreus capítulo 12, a partir do 4 até o 16. Até o 15. Irmãos, tem algo que eu gostaria de passar que faz parte da minha experiência de vida. Porque geralmente na casa, mas tem também muitas exceções, que são as mulheres que começam na fé, né, que se entregam à fé, aquelas mulheres de fé. Lembra que durante todo o Antigo Testamento, a Bíblia, tem as mulheres de fé. E não foi só lá, tem também as mulheres de fé do Novo Testamento. Somos nós, né? Nós mulheres, que vamos atrás da graça de Deus para que nossa família, nosso lar seja salvo. Mas também tem os homens de fé que buscam, e às vezes as suas mulheres também não vão. Então, quando acontece isso, sempre vai um primeiro, nem sempre vai
um casal junto para a igreja. É difícil, acontece, mas é difícil. Então, às vezes a mulher vai primeiro, às vezes o homem vai primeiro. Mas veja bem, eu vou falar para você que é mulher, que na casa, por naturalidade, o homem tem um pouco mais de força na palavra. Isso é natural. Mas quando a mulher está no processo de conversão, quando ela se entrega a Cristo de verdade, aquela mulher que não olha para trás, aquela mulher que sabe que o caminho dela é daqui para frente, o barco dela já está em alto mar e não tem volta. É o meu caso. E o caso de muitas mulheres que eu conheço também. Mas na sua casa ainda está sendo construída. A minha está sendo construída. A nossa casa ainda está sendo construída. Muitas partes da casa já foram reformadas. Eu estou falando reformadas, porque lá atrás nós construímos uma casa não segundo o modelo de Cristo. Estou falando da nossa casa espiritual. Não segundo o modelo do Evangelho, mas construímos a nossa casa segundo o nosso olhar de jovem, o nosso olhar apaixonado, o nosso olhar sem Cristo, vamos dizer assim, né? Fomos buscar aquilo que nos satisfez a nossa mocidade, na nossa carne, e realmente é isso que acontece na maioria dos casos. Então nós construímos uma família, uma casa, não construímos com os alicerces verdadeiros, que for Cristo, que deveria ser Cristo. Casamos na igreja, fizemos tudo certinho, só nesse ponto. Mas aquela construção diária, nem sempre tivemos. Alguns tiveram, maravilha, maravilha. Nem assim a pessoa pode se dar por convencido de que está tudo bem. Não está. Porque vem os filhos, né? E os filhos não são como cachorrinhos que você educa lá com uma bolachinha, sei lá, uma raçãozinha e faz ele rodar e ele faz não sei o quê. Não é um robozinho. Filhos não são isso. Filhos são pessoas que crescem e pensam e têm a sua própria vontade. É assim na sua casa, é assim na minha. Sempre foi assim. Então, filhos são diferentes. Eles precisam da graça de Deus desde quando estavam na barriga, para que eles cresçam com essa fé. E mesmo assim, precisam ser sustentados na fé por muito, muito tempo. Muito tempo. Enquanto tivermos vida, precisamos sustentar na fé, na oração, a nossa família. Educá-la na fé. Mas a palavra de hoje, ela diz assim, olha, no finalzinho que eu li aqui, diz assim: cuidai para que nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Então, assim, às vezes na nossa casa, os filhos crescem e começam a ter amizades fora, o que é natural. E muitas vezes bom também, né? Mas nem sempre bom. Às vezes bom, mas nem sempre bom. Por quê? Porque toda família tem o seu jeito de ver a vida, tem o seu jeito de ver a fé. E os filhos não são educados 100% só por nós. Os nossos filhos são educados também na escola, entre os colegas, os pais dos colegas. E começam a ter a sua própria, de repente começam a ter a sua própria visão de mundo, sua própria visão de fé. Então, quando isso começa a atingir a sua família, mas a entrar na sua casa, pode entrar muitas plantas amargas na sua casa, que você sabe que não pode deixar, que está errado, que isso contamina a sua casa, a sua fé, contamina os seus filhos. Aí começa aquela divisão na casa. Mas Jesus já tinha previsto isso. Ele falou de agora em diante, vai ser assim. É um pai contra a filha, filho contra pai, aquela história toda. Então, isso está dentro de um contexto já previsto por Jesus, né? Em outra passagem, Jesus diz: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer fogo, vim trazer espada. Por quê? Porque vai ter assim, vai ter essa divisão.
Enquanto nós estivermos nessa vida, vai ter contrariedades. Mas nós precisamos de resistir na fé. Outra palavra diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir não é o mesmo que atacar. Atacar é uma coisa. Existe a oração de ataque, você expulsa, né? E existe a resistência. É você resistir na sua fé, na sua posição de cristã, na sua posição de católica. É você resistir ao diabo, que quer entrar e destruir a sua casa. Destruir aquilo que você está tentando construir. Você que já fez uma reforma na sua casa, você sabe o quanto de sujeira dá. E essa sujeira, ela faz parte da reforma. Não tem como ser diferente. Você olha para sua casa e fala: meu Deus, tá tudo parecendo uma coisa horrorosa, de tanta sujeira que entra quando você se começa a fazer uma reforma na casa. Estou falando da parte física da casa. E isso não tem por onde ser diferente. Também na vida espiritual. Quando você começa a perceber o pecado, quando você começa a conhecer o que é a condenação e conhecer o que é a salvação, você quer isso para sua família a unhas e dentes. Você quer isso e você vai em frente. Porque quando você se conscientiza de que o inferno é para sempre, de que o céu é para sempre, e o que é o inferno e o que é o céu, você vai lutar até o sangue para que você e a tua família seja salva. E isso inclui, como a palavra diz, não permitir que nenhuma planta amarga estrague o que você já construiu. Para isso precisa ter uma firmeza grande demais. Às vezes precisa de ser um pouco menos dócil, né? A docilidade é importante, o carinho é importante, o serviço é importante, mas é preciso também você ter a sua fé incontaminada, a sua casa incontaminada. Atualmente existem mulheres que perdem a força diante de algumas terríveis ameaças do seu lar. Hoje, uma grande ameaça no lar da gente é justamente vinda dessa área da impureza. Às vezes começa amizades com pessoas que vai estragar a sua massa, a sua casa. E você precisa zelar pela integridade dos seus. E às vezes isso você não consegue com palavras doces. Chega um momento da nossa vida, da nossa família, que não se consegue, às vezes, o diálogo. Às vezes mas precisa dialogar para chegar num senso comum. O diálogo é necessário, mas quando ele não está sendo diálogo, você e ele e você, ou ela. Mas chega um momento, principalmente na adolescência, que não existe diálogo. Isso eu estou falando de uma forma geral, sempre tem as exceções. Mas se você está nesse contexto, né, não tem como mais dialogar, você tem que manter a sua fé, a sua oração, os seus jejuns, você tem que manter a sua casa da forma que você conseguir, mas lutando até o sangue. Eu vou dar um exemplo claríssimo que está acontecendo em muitas famílias. De repente, acontece um homossexualismo na sua casa. Eu estou falando de impureza, pecado da impureza. Pode existir outros também, né? Não é só o pecado de homossexualismo que leva para o inferno. Existem inúmeros pecados que levam para o inferno. Mas eu estou falando desse que está sendo bastante divulgado, né? Aí vem o filho, como o Santo Padre disse, ele tem que ser aceito, precisa de ser aceito, o filho, mas não a prática do pecado dele dentro da sua casa.
Já existe famílias que está com a sua família já aceitando o filho com o namorado ou a filha com a namorada. Então, isso você aceita se você quer. Ah, mas eu não consegui lutar contra. Você não lutou até o sangue. Se você lutar até o sangue, você é a rainha do lar. Ou, no caso do homem, você é o rei do lar. Você tem obrigação de sustentar a tua casa para que nenhuma massa amarga penetre na sua família, no seu lar. Veja bem, o que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo a partir do 18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, o teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência, tua persistência. E as últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies de comer carne imolada aos ídolos. Aqui está falando de pecados de idolatria, né? Ah, mas o que tem a ver com isso que você falou? Tem tudo a ver, porque o paganismo, ele aceitava de tudo. Era orgias, era tudo. Tudo era simplesmente normal em nome da fé deles, dos deuses deles. Então, aqui diz, eu tenho contra ti, eu conheço tuas obras são boas. Você está resistindo na fé, mas você está permitindo que na tua casa entre planta amarga. Jezabel, ela foi casada com um homem que era do povo de Deus, só que ela era pagã. E ela fez o quê? Ele permitia que ela recebia na sua casa e ainda ensinava aos servos de Deus a ser como ela. Aos filhos de Deus, o povo de Israel, a ser como ela, praticante dessas idolatrias, dessas imundícies, dessas orgias e dessas, ainda comer carne, segundo aqui está, oferecida aos ídolos. Fazer toda a prática pagã que ela fazia. Então, eu tenho contra ti isso. Você permite que na sua casa haja imundícies. Isso não se pode. Então, se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, mantenha o seu lar. Ah, mas meus filhos vão me abandonar. O único que não pode nos abandonar é Deus. E a tua fidelidade vai trazer a sua família, ainda que seja no último dia da vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.